Oi pessoal, eu sou o Marcos, mais conhecido no mundo da capoeira como Contramestre Preguiça. Sou formado em História pela Unifesp e tenho mais de 15 anos de capoeira. E esse aqui é o Comunidade Libertação, um canal que eu criei no YouTube para a gente poder falar sobre história da capoeira, história do Brasil e comunismo. Como primeiro vídeo do canal, eu quis abrir com aquela que foi a principal ameaça à coroa portuguesa, portas adentro no Brasil. E eu estou falando de Palmares. Então o nome do vídeo é Palmares, Quilombos e Revolução. Eu quero poder falar aqui da história de Palmares, fazendo associação com os quilombos de uma forma geral, enquanto fenômeno no Brasil, e fazer algumas associações também com algumas revoluções comunistas no mundo inteiro. E aí vamos ver o que sai. Bem, sem mais delongas, já fiz essa pataquada aí de mostrar as credenciais, então vamos direto ao vídeo. Para começar, eu quero fazer um resumo sobre a história de Palmares e aí daí a gente vai tirando alguns pontos para a gente ir refletindo, beleza? E Palmares, o primeiro registro que a gente tem a esse quilombo é de 1597. Palmares fica a mais ou menos 12 quilômetros da costa do Brasil, numa região que ficou conhecida como Serra da Barriga, e ela é cercada por uma mata muito densa, que acabou servindo como uma proteção natural. A palmeira é uma planta comum daquela região e que acabou dando nome ao quilombo, porque eles acabavam usando essa planta para fazer vários produtos, como manteiga, vinho e muitos outros. Em 1602 aconteceu a primeira expedição contra Palmares. Essa foi a primeira de muitas, que tiveram algum sucesso em destruir parte de Palmares, mas Palmares sempre se reerguia. Eles tinham uma política de abandonar a região que foi atacada e para outra e depois retornar. Palmares, na verdade, era um conjunto de mocambos, e mocambos a gente entende como um sinônimo de quilombo. No começo, os registros portugueses chamavam esses grupos de refugiados como mocambos. Com o tempo é que foi surgindo o nome quilombo. Então, esse conjunto de mocambos, que eram várias aldeias, cada um tinha a sua liderança. E eles se articulavam em torno de uma organização central, que era no Mocambo do Macaco, que foi liderado por Gangazumba e depois por Zumbi. Em 1630, a Holanda invadiu e conquistou uma parte do Nordeste brasileiro. E isso fez com que tivesse uma desorganização ali da indústria açucareira. Por quê? Com as guerras, muitos engenhos ficaram destruídos, isso gerou uma série de problemas e muitos escravizados aproveitaram para fugir e se refugiar em quilombos, e o principal deles era Palmares. Já em 1644, a Holanda fez a primeira expedição contra Palmares, que contou com a presença de muitos espiões que deram informações sobre Palmares. E guarda esse detalhe aí, porque a gente vai falar disso depois. Em 1671, Palmares foi considerado o principal inimigo da coroa portuguesa, portas adentro do território nacional. Em 1678, aconteceu um acordo entre a coroa portuguesa e o Quilombo de Palmares, que nessa época era liderado por Gangazumba. Nesse acordo, ficou firmado que todos os nascidos em Palmares seriam considerados livres e vassalos da coroa portuguesa. O comércio que já existia entre Palmares e as comunidades portuguesas ao redor seria mantido e preservado. E também os palmarinos iam ter que se mudar para uma outra região chamada Cacaú. Esse acordo acabou gerando um racha dentro do quilombo do Palmares, porque cada mocambo possuía uma liderança que também deliberava com o mocambo inteiro. Então tinha uma participação coletiva muito grande. E esses líderes acabaram ficando contra Gangazumba e se recusando para ir para o Cacaú. Desse racha acabou acontecendo a morte de Gangazumba e Zumbi acabou assumindo. E Zumbi retornou à política de guerra contra a coroa portuguesa e acabando com o acordo. É interessante pontuar que esse comércio que foi dito no acordo, ele é uma constante entre os quilombos e as comunidades portuguesas. A gente talvez é acostumado a pensar no quilombo como sendo essa região à parte, no meio da mata, que não estabelece contato. Mas, na verdade, era muito comum, porque o excedente de Palmares foi acontecendo muito rápido. À medida que foi aumentando a população de Palmares, que chegou de 6 a 8 mil pessoas, sendo que alguns especialistas falam até em 20 ou 30 mil pessoas, a economia de Palmares foi se diversificando. E com isso,
eles foram acabando tendo um excedente para comercializar com essas comunidades portuguesas, o que acabou também gerando uma proteção dessas comunidades em relação aos palmarinos, o que incomodou a coroa portuguesa e muitos fazendeiros que viam aí um problema, viam aí uma rivalidade comercial que podia atrapalhar os interesses deles. Lembrando que isso não era uma exclusividade de Palmares, vários quilombos faziam isso. Mas na realidade, cada quilombo obedecia uma lógica daquele momento em que foi criado e das condições geográficas e de vida que eles tinham. Então, alguns eram itinerantes, outros se fixavam num ponto, muitos faziam comércio, outros já iam mais para a questão dos ataques e saques à coroa portuguesa. Então, isso era algo relativo, mas era muito comum essa prática do comércio. E eu acho que já aqui a gente pode tirar um ponto para a gente refletir as experiências socialistas no mundo. Porque é muito comum, quando você vai entrar em algum debate, você vai falando sobre os embargos que é feito a essas comunidades revolucionárias, as pessoas falarem da ideia de que, pô, mas se é tão bom o comunismo, por que, que ainda quer negociar, fazer comércio com o mundo capitalista? A verdade é que nenhuma comunidade é totalmente autossuficiente em todos os produtos que necessita. Palmares, por mais que tinha uma independência ali alimentar e de produção de manufaturados, eles ainda necessitavam de pólvora, de armamento, sal e outras coisas para poder garantir a subsistência deles. E assim acontece com todas as experiências revolucionárias. Você também precisa negociar certos bens com outras economias. Em 1695, bandeirantes paulistas vieram para atacar Palmares, liderados por Domingos Jorge Velho. Esse foi o maior ataque contra Palmares e acabou resultando na destruição do quilombo e meses depois na morte de Zumbi, que sobreviveu a esse ataque inicial, mas que depois de uma caçada foi cercado e morto. É interessante a gente falar da figura do bandeirante porque o Brasil ele tem uma postura, principalmente aqui em São Paulo, de glorificar a figura do bandeirante. Mas nos últimos anos vem acontecendo uma disputa em torno da figura do bandeirante e inclusive aconteceu um episódio há uns anos atrás de um grupo chamado Revolução Periférica, liderado também pelo Galo de Luta, que foi um dos líderes dos entregadores antifascista, que durante a greve da pandemia lutou por melhores condições para os entregadores de aplicativos como o iFood, para poder ter acesso a gel e outras coisas. Eles tacaram fogo numa estátua do bandeirante Borba Gato aqui em São Paulo, como maneira de chamar atenção para esse assunto e tentar disputar a memória sobre os bandeirantes. Lembrando que em São Paulo, o palácio do governo é chamado de Palácio dos Bandeirantes. A gente tem inúmeras estátuas aqui de bandeirantes, inclusive uma na frente do Ibirapuera gigantesca, que é horrenda, se você for entender a mensagem que está sendo passada ali. Mesmo depois desse ataque e da morte de Zumbi, o quilombo de Palmares acabou se reerguendo e teve outras lideranças depois, como Nego Moa e Camoanga. O quilombo de Palmares chegou a durar 150 anos antes da sua completa destruição. Agora que a gente já falou dos principais pontos sobre a história de Palmares, eu queria mostrar para vocês alguns livros que eu usei para poder fazer o vídeo. O primeiro é Palmares, A Guerra dos Escravos, do Décio de Freitas. Esse livro é incrível e ele entra mais na história realmente focada em Palmares, inclusive da guerra de destruição que acabou gerando a morte do Zumbi. Ele é muito cheio de detalhes, ele fala sobre a composição étnica e o Décio ele é um dos maiores especialistas que existem sobre Palmares. Só que ele traz aqui uma biografia do Zumbi, que a gente vai falar já já, que ela é meio problemática e a gente vai trabalhar um pouco desses pontos. Mas, no geral, o livro é incrível. Recomendo pra caramba a leitura dele. Os outros dois livros são Mocambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil. Esse livro aqui é incrível e ele traz um documento que explode a mente das pessoas quando você vai pensar como funcionava a relação dos quilombos com as comunidades portuguesas e os donos de fazenda e tudo mais. A gente vai ler já já. E por último, tem esse aqui que é De Olho em Zumbi dos Palmares.
que é um livro onde o autor faz um resumo da história de Palmares e traz também vários elementos do que é falado por vários outros autores, filmes, artigos. Então ele faz um apanhado geral muito legal assim. Inclusive, se eu tivesse que escolher um desses 3 livros para começar a pensar sobre Palmares, seria esse. Meus livros! Seria esse aqui. Por quê? Como eu falei, ele traz esse resumo de vários outros autores que já pensaram. Então ele é uma introdução que pode te dar vários caminhos. E ele também é muito curto, fácil de ler e ele é muito gostoso. Vai muito rápido aqui. Você consegue terminar de ler muito, muito rápido mesmo. Antes da gente entrar em mais detalhes sobre o Quilombo do Palmares, eu queria falar sobre Zumbi e sobre a biografia que o Décio de Freitas fez sobre ele. Hoje, a biografia que é mais comentada, mais falada por aí, é justamente essa do Décio, que fala sobre o Zumbi ter nascido em Palmares, ter sido dado a um padre português, que levou ele para Portugal, retornou ao Brasil, e só depois Zumbi teria fugido e voltado para Palmares já adulto. Nessa biografia fala-se também de um ferimento que Zumbi teria na coxa e por isso ele seria manco. Só que quando você vai ver a história, na verdade, tem um líder de Mocambo chamado Zombi, que teria sido machucado na coxa durante uma batalha contra os portugueses. Mas não se tem certeza que esse Zombi seria, na verdade, Zumbi. Apenas se faz essa aproximação. E o problema dessa biografia que o Décio fez sobre Zumbi é que, ao contrário de todo o resto da produção dele, que é muito cheia de fontes, idas em arquivos, onde ele mostra tudo muito claro, ele não fala quais são as fontes, os documentos que ele usou para fazer essa biografia do Zumbi, que só chegou a ser colocada na 3ª edição desse livro dele. Então a gente fica sem saber de onde ele tirou e sem poder comprovar quais são as fontes disso. Então fica muito difícil a gente poder tomar como verdade ou como fato essas afirmações que ele faz sobre a história de Zumbi. Bem, para a gente começar a falar sobre Palmares em si, eu queria lembrar uma frase genial, de novo, do Galo de Luta, que é o seguinte: ele fala que Palmares foi o primeiro sindicato do Brasil. E eu acho essa frase foda pra caralho. Por quê? Quando você começa a estudar os quilombos, você vai vendo que muitos deles se formaram não com uma perspectiva de liberdade completa, afastada do mundo português, mas como uma ferramenta para poder pressionar os donos de fazendas para conseguir melhores condições dentro da escravidão. Ou seja, a força de trabalho da época já se organizava e usava essa estrutura de quilombos como uma forma de conquistar melhores condições de trabalho e de vida. E aí, gente, é muito importante a gente falar que isso não traz a ideia de que a escravidão no Brasil foi mais leve, que ela foi mais tranquila, mais benevolente, como uma parte da historiografia antigamente tentava trazer. Pelo contrário, ela só mostra que os escravos tinham sim uma inteligência de se articular e pressionar os donos das fazendas para poder conseguir melhores condições de vida. Então isso mostra que mesmo nas piores condições, a classe trabalhadora sempre arranja formas de se organizar para a luta. E aí eu quero ler para vocês um trecho de um documento que está nesse livro aqui, que é o do Engenho de Santana, que foram onde as pessoas escravizadas que fugiram formaram um quilombo e redigiram um documento para poder exigir melhores condições para poder voltar ao trabalho. E aí eu vou ler esse trecho para vocês. É um documento que ele não é muito longo, mas também não é curto o suficiente para eu ler inteiro aqui. Então eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem os termos dessas falas. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu senhor também quiser nossa paz, há de ser nessa conformidade, se quiser estar pelo que nós quisermos a saber. Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós.
tirando um desses dias por causa de dia santo, para podermos viver, nos há de dar rede, tarrafas e canoas. Não nos há de obrigar a fazer camboas e nem mariscar. Tem muito mais aqui escrito e revela muitos outros elementos, até mesmo certas rivalidades entre alguns grupos étnicos, mostrando que era bem complexa essa lógica de se organizar ali em quilombos para poder conseguir melhores condições de vida. Mas o que eu queria trazer desse documento é para vocês verem como realmente tinha uma ideia de luta, de reivindicações e como eles se organizavam em torno dos quilombos, exatamente como os sindicatos fizeram séculos depois. Aí a gente pode entender um pouquinho mais como funcionava esse mundo colonial e essas lutas da época. Inclusive, quando você vai estudar, você vai descobrindo que não é incomum muitos dos escravizados terem roças próprias e venderem o excedente da roça deles para o dono da fazenda. Lógico que isso aí acompanhava os movimentos de avanços de direitos e retrocessos. Assim como nas lutas trabalhistas de hoje, onde a gente ganha e perde direitos, a gente viu isso na reforma trabalhista que acabou de passar faz poucos anos, onde a gente perdeu alguns direitos que eram conquistas constitucionais de anos atrás. Isso vai mostrando que nenhum direito ele está 100% garantido. E nessa época, quando você tinha alguns avanços de períodos de fome, de problemas climáticos, então o dono da fazenda ele pressionava e avançava sobre essas roças dos escravizados. Mas ele tinha também essa condição de pensar que ele tinha que abrir certas concessões para poder manter a ideia geral da escravidão. Como eu falei para vocês, o Quilombo dos Palmares ele era dividido em vários mocambos e cada um desses mocambos se especializava em algum aspecto da economia. Alguns plantavam alguns tipos agrícolas, outros plantavam outros. Outros quilombos eram feitos para guerra, então lá é onde eram fabricadas as armas, as armadilhas e outras coisas. Outros quilombos eles faziam balaios e outros produtos para poder vender ali no comércio com os portugueses e trocar por pólvora, por armas e outras coisas. E muitos desses quilombos eram liderados por mulheres. E isso é uma constante, se você for ver, nos povos originários e nas revoluções socialistas pelo mundo inteiro. Você vê em Cuba lideranças femininas como Célia Sanches, você vê em Palmares, a própria Mãe de Zumbi foi líder de um desses mocambos. E aí a gente pode pensar que essas experiências revolucionárias, tanto de povos originários quanto de revoluções socialistas, eles sempre trazem um espaço para as mulheres poderem conseguir direitos e elas terem margem para se destacar nessa luta. Inclusive, a União Soviética foi o primeiro país do mundo onde as mulheres puderam votar e serem votadas. E só anos depois é que o mundo capitalista trouxe a possibilidade de mulheres votar, e ainda muito mais restrito do que já acontecia na União Soviética. No Manifesto do Partido Comunista, o Marx fala que uma das críticas que os conservadores faziam aos comunistas é que quando os comunistas falavam em socializar os meios de produção, os conservadores diziam que tudo ia ser socializado, inclusive as mulheres. E o Marx fala como os conservadores pensam as mulheres como um bem, uma propriedade, um meio de produção. E como o comunismo, na verdade, vinha para libertar as mulheres das opressões, entendendo elas como seres individuais, que tinham uma lógica própria e que tinham essa autonomia também na luta. Outro ponto interessante da gente falar sobre Palmares é que lá as terras eram comuns a todos, não tinha propriedade privada da terra. Até porque, se você for pensar, quando Palmares recebia um ataque, eles tinham que abandonar alguns mocambos e as pessoas que moravam ali iam para outros e depois retornavam, ou às vezes nem retornavam. E também quando algumas terras se esgotavam, elas não conseguiam mais produzir, eles tinham que migrar para outras. Então não fazia sentido essa propriedade privada da terra. E Décio de Freitas fala no livro deles que essa propriedade comunal da terra acabou gerando essa abundância em Palmares que permitia esse excedente que eles usavam para comercializar com os portugueses. E aí, como eu falei, alguns desses mocambos eles eram especializados em guerra.
Palmares era um estado muito militarizado, não por uma escolha própria, mas sim por uma imposição das constantes invasões que sofria. E aí a gente pode pensar como um paralelo para as experiências socialistas no mundo hoje, né? Hoje, Coreia do Norte, Cuba e outros são acusados de serem estados extremamente militarizados, autoritários e tudo mais. Mas, novamente, isso é uma imposição tática do contexto em que eles vivem, né, da geopolítica, porque eles estão constantemente sob ataque. Para vocês terem uma ideia, Fidel Castro sobreviveu a mais de 600 ataques contra a vida dele. Não estou exagerando, foram mais de 600 ataques contra a vida dele, liderados pelos Estados Unidos. E Cuba se orgulha que, apesar disso, Fidel Castro morreu tranquilo, na sua cama, de velhice. A própria Coreia do Norte, hoje em dia, ela oficialmente ainda está em guerra com os Estados Unidos, por uma imposição dos Estados Unidos, que até hoje mantém tropas ali na fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E, na verdade, a Coreia do Sul é um protetorado norte-americano no sentido de exército e de guerra. Um outro ponto interessante da gente falar disso são as liberdades individuais em Palmares. Tentou uma parte da historiografia durante um tempo construir a ideia de que em Palmares tinha escravidão. E de onde que veio esse mito? Veio da ideia de que em Palmares, por conta desses constantes ataques que eles sofriam, eles iam nas senzalas e libertavam as pessoas escravizadas e traziam para dentro dos quilombos. Só que eles não podiam confiar de cara nessas pessoas. Vocês lembram que eu falei que na invasão holandesa contra Palmares, a presença de espiões foi muito grande? Pois é, para se prevenir disso, o que eles faziam? A pessoa que chegava em Palmares ia morar lá, e aí é importante frisar que não eram só negros, mas sim indígenas e pessoas brancas que eram excluídas do mundo português também se refugiavam em Palmares. Só que todas essas pessoas, no primeiro momento, tinham uma liberdade reduzida em Palmares. Elas não podiam entrar e sair a hora que quisessem, elas não podiam circular por todos os mocambos. Eles ficavam reduzidos até que eles provassem a lealdade deles a Palmares em batalha. Eles iam em excursões em busca de mantimentos, em busca de armas, de pólvora e outras coisas, e só aí é que eles tinham plenos direitos e começavam a poder gozar ali dessa liberdade dentro de Palmares. E aí a gente pode fazer um paralelo com essas experiências socialistas que as pessoas acusam de mas não pode sair a qualquer hora, é difícil de entrar, quando você vai um turista para conhecer, ele é vigiado. É lógico, porque tem espiões, tem sabotagem, tudo isso é muito comum nas experiências revoltosas do mundo inteiro, em toda a história, tanto em Palmares quanto nas experiências socialistas. Então você tem que tomar certos cuidados até que você possa garantir que aquela pessoa que está ali, ela é de confiança do país. Você vê algumas pessoas que têm canais aí no YouTube que fazem visitas para a Coreia do Norte e eles falam, né, que realmente tem esse acompanhamento, eles são assistidos durante uma boa parte do tempo, mas eles também têm uma certa liberdade para conhecer por conta própria. E eles vão podendo entrar em contato e conversando com moradores. Essa liberdade, ela tem um controle, mas ele não é absoluto. Mas tem uma necessidade de você tomar certos cuidados. E se a gente parar para pensar, mesmo no mundo capitalista, qualquer país, quando ele está em período de guerra, principalmente onde entra nas fronteiras dele, você tem uma série de restrições de direitos dessas pessoas. Porque essa situação de ataque constante vai dificultando de você ter algumas liberdades. Então, mesmo as liberdades individuais, elas não são coisas absolutas, elas são coisas que estão sujeitas à realidade do momento. O último ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho muito interessante sobre Palmares e sobre os quilombos no geral, é a gente pensar a religiosidade desses espaços. Por quê? Em Palmares, assim como em outros quilombos, foram encontrados vestígios de uma religiosidade que misturava elementos do cristianismo europeu, das religiões afro e também de religiões indígenas. O cristianismo europeu chegou na África já no século XV e várias sociedades ali, como por exemplo o Congo, incorporaram esse cristianismo
mas fazendo adaptações ao que fazia sentido à cultura deles. Então, por exemplo, a monogamia nunca foi aderida pelo Reino do Congo, porque fazia parte da lógica de poder e de organização social ali daquela região a poligamia. Então, o cristianismo foi adaptado para poder encaixar nessa lógica. A influência indígena nas religiões afro-brasileiras e nesses espaços dos quilombos, ela é meio óbvia, porque quando os escravizados chegaram ao Brasil, eles não conheciam nem os animais e nem mesmo as plantas medicinais e mágicas que continham aqui. Eles não tinham acesso às mesmas plantas que eles tinham na África. Então o que aconteceu? Os indígenas ensinaram para eles quais eram as plantas de cura daquele lugar. E quando você ensina qual é a planta, você passa também todo o ritual para você poder ensinar o preparo daquela medicina espiritual indígena. Então essa religiosidade dos quilombos não funciona sob essa lógica do sincretismo, onde você tem que esconder a cultura afro por trás de símbolos cristãos. Não, é uma incorporação que foi ditada pelos próprios povos africanos. E aí é importante a gente lembrar também que a religião foi usada em África como uma ferramenta de dominação, mas não só a religião cristã, mas a própria religião dos africanos, porque eram muitos povos, cada um com a sua própria religiosidade, e essa religiosidade era destacada pelo colonizador para poder ressaltar as diferenças entre eles. Inclusive, é dito que nas senzalas se permitia que o culto à religiosidade africana, muitas vezes, para poder fazer esses escravos lembrarem as diferenças que eles tinham entre eles. Então, os quilombos foi um espaço onde usou-se a religião como uma ferramenta para se criar uma unidade. Então você uniu esses diferentes cultos, essas diferentes experiências religiosas, para que ali isso virasse um fator agregador em vez de um fator divisor. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer aí um pouco do dia a dia, desse panorama sobre Palmares, sobre os quilombos, a relação de luta e de resistência da classe trabalhadora dentro do sistema escravista e essa relação com as lutas do mundo socialista no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no canal aí, clica no sininho, me segue lá no Instagram também, nas outras redes sociais. E é isso, pessoal. Pode ficar tranquilo que eu vou colocar as referências dos livros aí na descrição do vídeo, tá?